Olá, queridos alunos e alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maurineide. Estamos de volta para a nossa terceira aula. Na aula de hoje continuaremos com o estudo do sistema de numeração decimal, né? E espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam entender um pouquinho mais. Vamos lá? Hoje continuaremos com o sistema de numeração decimal, mas vamos falar de um tema novo. Na aula anterior estudamos unidade, dezena e centena. Na aula de hoje, a ordem das unidades de milhar. E vamos ver também composição e decomposição de números naturais. Então, a ordem das unidades de milhar. Vamos ver situações em que os números estão presentes na nossa vida. Vamos pensar e depois fazer o registro com algarismo ou representações. Se a casa de Tiago tivesse 4 algarismos, como por exemplo os algarismos 2, 0, 9, 1, como você representaria esses números? Vamos pensar quantas possibilidades podemos formar usando os 4 algarismos em posições diferentes. Só dizem que tem 4 algarismos, mas não diz qual é o número. Com esses 4 algarismos, podemos ter várias possibilidades de formar um novo número. Quais números podemos formar usando os algarismos 2, 0, 9, 1? Observe, começando com o número 2, as possibilidades que podemos formar. Vou ler aqui para vocês. 2091, 2019, 2190, 2109, 2910 e 2901. Então, são 6 possibilidades começando com o algarismo 2. Começando com o algarismo 1, temos 1029, 1092, 1209, 1290, 1920, 1902. Então, começando com o número 1, formamos 6 possibilidades. Começando com o número 9, podemos formar o número 9012, 9021, 9102, 9120, 9201 e o número 9210. Então, são essas possibilidades que podemos formar com 4 algarismos diferentes. Se no lugar do 0 tivesse um outro número diferente de 0, nós poderíamos formar mais 6 números diferentes. Por quê? Porque se nós começar com o 0 antes de qualquer algarismo, ele não tem valor. Então, o 0 só tem valor depois de outro algarismo. Se no lugar do 0 fosse outro, nós poderíamos formar mais 6 números. Então, com 4 algarismos diferentes, podemos formar vários números diferentes, certo? Continuando, hoje aprendemos a ler, escrever e representar número até a 4ª ordem, na classe das milhares. Observe, o número, um dos números que formamos, né? 1209. A forma como lemos e escrevemos esse número é 1209. A representação no ábaco. Esse objeto é chamado de ábaco, né? E aqui temos o número 1209 representado. Então, um milhar, né? 2 centenas, 0 dezena e 9 unidades. Do lado nós temos esse número decomposto em unidades. Observe, 1000 mais 200 mais 00, que representa a dezena, e mais 9, formando o número 1209. Embaixo nós temos um quadro que chamamos quadro de valores, né? Onde temos primeira classe, sempre contamos da direita para a esquerda. Primeira classe, nós temos a classe das unidades simples. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. E a 4ª ordem, ela está na segunda classe, que é a classe das milhares,
onde temos, né, quarta ordem, unidade de milhar. Depois tem a quinta ordem, que nós não vamos estudar agora, só mais adiante, né, lá para o quarto ano, e depois a sexta ordem. Então, no terceiro ano, a gente vai ver só aqui até a quarta ordem, certo? Então, nós temos aqui, representando o número 1209, né? 1 milhar, 2 centenas, 0 dezena e 9 unidades. Então, o número 1209 representado no quadro de valores. Esse quadro de valores é bem interessante a compreensão, que depois, quando nós for lá para as operações, nós vamos usar muito ele. Ele facilita muito a compreensão das operações, certo? Agora, nós vamos ver outras possibilidades de como representar, como formar, representar, ler, escrever e comparar os números. Então, nós temos aqui um número, olha aqui no balão, o número 3.104, ele escrito 3.104, né? Essa representação é como lemos os números. A professora pediu, escreva como se lê o número. Então, você vai escrever a palavra 3.104, no caso desse número, né? Se for outro número, você vai ler o número e vai escrever a palavra que representa o número, né? Ler e escrever o número. Aqui do lado nós temos a representação de 3.104 no ábaco, novamente, 3 milhar, 1 centena, 0 dezena e 4 unidades. Abaixo nós temos o número decomposto, né, separado, de acordo com o valor de cada número, né, o valor em unidade, né, 3.000 mais 100 mais 0 e mais 4, que é igual a 3.104. Do lado nós temos o número representado com material dourado, né? Esse material dourado ele facilita a compreensão de quantidade, né, de operações, que mais adiante nós vamos estar vendo também. Então, temos aqui 3 cubos, né? Esses 3 cubos grandes representam milhar. Cada cubo, 1 milhar. Temos essa aqui que chamamos de placa. Essa placa tem 100 unidades, né? Representa o 100, a centena. E temos do lado os 4 cubinhos que representam as unidades, né? Então, diferente disso, o material dourado ele ainda tem aqui a barra que representa as dezenas, mas nesse caso aqui nós não temos dezena, por isso nós não temos aqui a representação com material dourado. Então, 3 cubos, 3.000, uma placa 100 e 4 unidades, né? 3.104. Embaixo a mesma representação, só para lembrar vocês, do quadro de valores, né? Que já foi feito a leitura anteriormente. Segunda classe, primeira classe, unidades simples e das milhares. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Esse número ele tem até a quarta ordem, que é o que nós estamos vendo agora. A quarta ordem, que é chamada de unidade de milhar. Certo? Colocando esses números no quadro de valores. Observe como podemos representar os números no quadro de ordem. Nós temos aqui quarta ordem, terceira ordem, centenas, que também pode estar representado pelas letrinhas. Aqui no caso, quarta ordem, unidade de milhar, representado pela letrinha U, M, né? U de unidade, o M de milhar. A terceira ordem, centena, é representada pela letrinha C, que corresponde à primeira letra da palavra. A segunda ordem é a ordem das dezenas, que é representada aqui pela letra D. E a primeira ordem, que é a unidade simples, né, representada pela letrinha U. Então, U, D, M e C. Unidade, dezena, centena e unidades de milhar. Eu coloquei aqui o número, o ano que estamos, 2021, né? 2 unidades de milhar, 0 centena, 2 dezenas e 1 unidade. Abaixo eu coloquei o número 5.295,
5.295. 5 unidades de milhar, 2 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. E logo abaixo o número 6.557. 6 unidades de milhar, 5 centenas, 5 dezenas e 7 unidades simples. Como lemos esses números, né? 2021, escreve a palavra 2021. 5.000, a palavra 5.295. O outro número, 6.557. 6.557. Unidades de milhar exata. As unidades de milhar exatas são essas, ó. Começando aqui do zero, né? A gente vai acrescentando mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000 até o 9. Então, 0 mais 1.000, 1.000, né? Seguindo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e 9.000. Compor e decompor. Composição e decomposição de números naturais, né? Compor, juntar, decompor, separar. Vamos lá? Vamos conversar sobre as representações abaixo. Então, aqui temos uma representação no ábaco. Vocês têm que aprender a fazer essa leitura, né? 1.000, né? 1 milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Veja, você está vendo alguma semelhança entre as representações? Então, na representação do ábaco e na representação com material dourado, há alguma semelhança? Semelhante o que é parecidos, né? São parecidos? São iguais, né? O material dourado, né? Um cubo, né? Que representa 1 milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades, certo? Qual o número representado? Já descobriu qual é o número representado? Olhando só para o ábaco e para o material dourado. Quantas ordens tem esse número, né? Ordem, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, temos 4 ordens. Qual a semelhança entre a segunda e a quarta ordem? Há uma semelhança entre a segunda, que é a dezena, e a quarta ordem, que é a unidade de milhar, o que é parecido, né? Então, aqui tem 1 e aqui tem 1. O que é semelhante é apenas a quantidade. 1 dezena, 1 milhar, mas ele tem valores diferentes. Observe. Então, nós temos 1 unidade de milhar, mais 3 centenas, mais 1 dezena e mais 4 unidades. Essa forma aqui, ela está decompostas em milhar, em unidades. Aqui embaixo nós temos 1 unidade de milhar igual a 1.000, 3 centenas igual a 300, 1 dezena igual a 10, mais 4 unidades, né? Que vai formar o número 1.314, certo? Observe, ainda falando em composição e decomposição de números naturais, observe o trenzinho abaixo. Né? Nos vagões do trenzinho, nós temos aqui 1.000, mais 600, mais 90 e mais 9. Qual número está decomposto aqui? Como vamos compor esse número, né? Juntar esse número. Então, juntamos aqui 1.699. 1.699. Escrito 1.699. Então, aqui marcado aqui em azul, o número está composto, 1.699, e aqui marcado em vermelho o número decomposto em unidades. Observe, 1.000 mais 600 mais 90 e mais 9. É uma decomposição em unidades. Agora embaixo, 1.699 igual 1 unidade de milhar, mais 6 centenas, mais 9 dezenas e mais 9 unidades.
Quando nós separamos dessa forma, é chamado de decomposição em classes e ordem, onde escrevemos, né, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, a decomposição em classe e ordens. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Observe o primeiro trenzinho. Qual número está representado no primeiro trenzinho? Né? Temos aqui 1269. Composição do número 1269. Decomposição em unidades 1000 mais 200 mais 60 e mais 9. Quando a professora pedir para decompor, colocar o número e pedir para decompor em unidade, você vai representar dessa forma: 1000 mais 200 mais 60 e mais 9. Se ela colocar o número dessa forma e pedir para você fazer a composição, você vai colocar o número aqui representado, 1269. No segundo trenzinho, nós temos 3.000 mais 100 mais 10 e mais 1. Composição 3.111. Decomposição 3.000 mais 100 mais 10 mais 1. E o terceiro trenzinho, 1.309, representada a composição, 1.309, e decomposto 1.000 mais 0 mais 30 e mais 10. Então, o que é decompor, né? Ao fazer a decomposição, nós demonstramos ou separamos em unidades e ordem que formam o número. Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Então, juntar, compor. Separar, decompor. Compreendeu o que é compor e decompor? Coloquei aqui os números no quadro para vocês entenderem melhor. Se a professora fazer um quadro desse e pedir para vocês fazer a decomposição e composição, observe aqui as palavras. O número está composto, decomposto por classe. A professora pedir para vocês fazer a decomposição em unidade, você vai fazer essa representação do jeito que está marcado aqui em verde. Ó. E depois a composição, que está aqui na última coluna. Então, primeiro decomposição por classe, uma unidade de milhar mais 3 centenas mais 2 dezenas e mais uma unidade, 1.000 mais 300 mais 20 mais 1, que é igual a 1.321. O segundo número, 5 centenas mais 3 dezenas mais 8 unidades, que é igual a 500 mais 30 e mais 8, né? 538. E logo abaixo nós temos o número 3 unidades de milhar mais 6 centenas mais 3 dezenas, que não tem unidade. Observe com atenção. Então, 3.000 mais 600 e mais 30 é igual ao número 3.630. E por último, nós temos 2 unidades de milhar mais 4 dezenas, né? Então, 2 representações apenas. 2.000 mais 40, que é igual ao número 2.040. Já que vocês entenderam um pouco sobre o que é composição, decomposição, formação do número, né, até a quarta ordem, vou pedir para vocês fazerem em casa. Vocês podem estar fazendo em casa, tirando foto, mandando no grupo de WhatsApp com os professores aí, compartilhando essa atividade. O desafio de hoje, pode pegar o caderninho de vocês e anotar os algarismos. Usando os algarismos 4, 8, 1 e 0, forme com eles possíveis números de 4 algarismos. Não vale repetir algarismo do número, certo? Então, tá aí. O desafio são 4 algarismos. Você pode fazer várias possibilidades de número usando os 4 algarismos, como eu expliquei lá anteriormente, certo? Então, é isso, crianças. A aula de hoje chegou ao fim. Bons estudos, até a próxima. Se vocês ficaram com alguma dúvida, volta aos slides, assistam de novo com atenção que vocês vão compreender melhor. Também poderá tirar suas dúvidas com os professores que estarão à disposição de vocês em cada escola, em cada turminha, lá nos grupos de WhatsApp, certo? Tchau, tchau!